Nós estamos falando sobre lealdade, sobre deslealdade. Eu vou encerrar esse tema esse domingo. Semana que vem a gente começa a falar sobre crescimento espiritual. Mas hoje nós vamos concluir sobre lealdade e deslealdade. Um tema profundo, maravilhoso. O requisito fundamental para você servir a Deus, para você ser um líder, não é talento, não é dom, não é carisma, não é boa oratória, tudo isso é importante. Mas Paulo fala em 1 Coríntios 4:2 que o que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel, que ele seja encontrado leal. E a face da lealdade, da deslealdade, nós falamos aqui um pouco. Semana passada começamos a falar sobre 8 estágios da deslealdade. E o primeiro foi o espírito independente. Pessoa desleal, ela tem um espírito independente. Ela faz as coisas como lhe apraz. Então o pastor propõe um jejum para sexta-feira. Ela fala assim, eu jejuo na quarta. Não precisa, né? Vou jejuar no dia que eu já escolhi. Você marca um relógio de oração. A pessoa até entra no relógio de oração, só que ela não ora no horário do relógio. Eu estava sem tempo no horário que eu coloquei, eu resolvi orar de manhã. Mas você se comprometeu à tarde, então não ponha só. Mas o espírito independente, ele é muito difícil de se sujeitar àquilo que está sendo colocado como direção. E normalmente ele exerce uma lealdade condicionada. A lealdade dele é condicionada. Ele vai naquilo que ele concorda, naquilo que ele não concorda. Mesmo que ele não entenda, ele não consegue ser leal. Nós temos um exemplo clássico, nós falamos aqui semana passada, que foi Joabe. Joabe, a lealdade dele para Davi era condicionada, porque ele tinha um espírito independente. Então, no caso de Absalão, Davi dá ordem expressa para todos os seus capitães, para todo o reino, que naquela batalha era para trazer o jovem Absalão vivo. Não era para ferir Absalão. E certo homem encontra Absalão preso numa árvore pelo cabelo, chega até Joabe e fala, olha, o jovem Absalão está preso numa determinada árvore. E Joabe disse para ele, eu te daria 10 moedas de prata e mais um cinto se você transpassasse a espada. Por que você não traspassou? E aquele homem responde para Joabe, longe de mim fazer tal coisa. Ainda que você me desse 10.000 moedas de prata, eu não faria isso. Porque o rei assim disse, que não fizesse nenhum mal ao jovem Absalão. E Joabe vira para ele e fala assim, eu não vou perder meu tempo contigo. E ele vai até onde Absalão está e traspassa ele 3 vezes com a sua espada. Então ele tinha um espírito independente. E é muito complicado alguém dentro da igreja, numa liderança, com espírito independente. Não vai dar certo em lugar nenhum, em empresa, dentro de um casamento. Nós não somos independentes, nós somos dependentes um do outro. Falamos também sobre a ofensa, a pessoa que se sente ofendida, e ela começa a desenvolver também um espírito independente, por causa da ofensa que ela carrega. Ela começa ao passo seguinte que foi tratado, ela começa a se tornar passiva. Ela tem potencial, ela pode fazer um bom trabalho na igreja, mas ela não quer se envolver porque ela está ofendida. Ela não quer se envolver, e isso faz ela entrar numa passividade. E essa passividade a leva à deslealdade. Então falamos sobre 3, hoje nós vamos entrar no 4.
E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Números capítulo 12, versículo 1. E o quarto é o espírito crítico. É muito complicado o espírito crítico. Eu falava com a pessoa, a gente deve ter um espírito crítico para filtrarmos aquilo que é bom e recusarmos o que é mal. Então você avalia de uma forma crítica as coisas para você reter o que é bom e filtrar e tirar aquilo que é mal. Só que isso tem que estar regulado. Você já viu falar... Eu estou só falando, nem... Deixa o texto aí. Você já viu falar sobre sensores? Sensor? Sabe o que é um sensor? Um sensor é aquilo que se coloca num carro, num equipamento, para aquele sensor mostrar houve um aquecimento da temperatura do motor, os freios não estão funcionando, está faltando água no radiador. Então, o sensor acende para indicar uma anomalia no sistema. Então, todo crente precisa ter sensor. O sensor é o quê? É o equilíbrio. O sensor é você saber, eu tenho que avaliar determinada coisa, mas eu não posso ser excessivo com aquilo. Então, o sensor acende a luz quando você está sendo exagerado com as palavras, quando você está tendo uma crítica que ela começa a ser maldosa, que ela começa a ser perigosa. Então, pessoas que não têm sensores, e esse sensor é o Espírito Santo, é a consciência que Deus nos deu, ela entra por caminhos de desequilíbrios nas suas avaliações e ela pode se tornar crítica de uma forma inconveniente, de uma forma não boa. O texto que tem aí é Miriam e Arão fala contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Fala contra Moisés. O ministério de Moisés está sendo criticado. O ministério de Moisés está sendo colocado em dúvida por causa de uma atitude que foi avaliada, foi criticada de uma forma não muito boa, não muito precisa. E eles colocam a autoridade de Moisés em questionamento. O verso 2 vai dizer que eles vão falar, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Ora, a liderança dele está sendo questionada, está colocando em dúvida o seu ministério, por causa de uma atitude que ele tomou. E aí, Miriam e Arão, eles criticam a atitude de Moisés. Agora, as coisas na vida dependem muito da forma como a gente enxerga, como a gente vê, como a gente está olhando. Jesus chega a dizer, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. O olhar, ele é extremamente importante. Porque a forma como nós olhamos, a gente tira as nossas conclusões por aquilo que estamos vendo.
E aí é onde está o grande perigo e onde precisa de um sensor muito bem apurado. Porque nem sempre aquilo que parece é. Nem sempre aquilo que nós olhamos é exatamente aquilo que a gente está vendo. Já diz os ditados antigos aí, não se deve julgar um livro pela capa, não se deve julgar as coisas pela aparência. Então isso é muito difícil. E o grande problema é que, ligado aos nossos olhos, está a nossa boca. Quando você olha para algo e você sente um espírito crítico, que você começa a criticar aquilo, você tem que esperar antes de abrir a boca. Porque quando você abre a boca, você vai trazer uma sentença sobre aquilo que você está vendo. Você olha, vê a atitude e fala, tinha que ser o fulano. Mas olha só o que ele está fazendo. Olha só o que Moisés está fazendo, casando com essa mulher. Parece que ele não está ouvindo a Deus direito. Deus fala com a gente também, fala com todos nós, mas Moisés, ele começou a fraquejar na liderança dele. E aí isso é muito perigoso. Não que Moisés seja perfeito, não que o líder seja perfeito. Mas qualquer ser humano, todos nós, devemos olhar as coisas e meditar nelas antes de declararmos qualquer sentença. Porque é a sentença que vai trazer o prejuízo, que vai enlaçar a nossa vida. É um espírito crítico e, consequentemente, num caminho de deslealdade para com a pessoa. Isso não vale somente para questão de liderança, mas de relacionamentos. Dentro de casa, com as pessoas próximas a nós. A gente tem que tomar muito cuidado com o espírito crítico, porque o coração do homem é terra que ninguém nunca andou e você não sabe o que aquela pessoa está passando, o porquê da decisão, o porquê do comportamento. Então vamos ter um pouquinho de paciência antes de criticarmos as atitudes alheias. Se nós olharmos para as coisas apenas de forma crítica, as falhas e as imperfeições vão se tornar maiores. Elas vão saltar aos nossos olhos. Se você olhar apenas de forma crítica. Mas se olharmos com olhar de misericórdia, haverá uma esperança. Haverá uma oportunidade de nós realmente entendermos melhor e não julgarmos errado. Não só o caso de Moisés, de Arão e Miriam, você sabe o resultado que deu nisso. Ela se tornou leprosa por causa disso. Não só esse caso, mas o caso de Absalão também. Entre pai e filho. Parece que o relacionamento estava tão distante, é tão perigoso você ter um relacionamento distante demais das pessoas. Você não pode ter um relacionamento próximo demais, mas também não pode ter um relacionamento distante demais. É o sensor, é o equilíbrio. Porque se você estiver distante demais, as pessoas podem não te conhecer direito e te julgar com mais facilidade. Se é próximo demais, a pessoa pode ver teus defeitos e não saber lidar com eles.
Então é o equilíbrio das coisas, né? Eu sei que Absalão, ele começa a criticar o pai. Isso vai desencadeando um prejuízo muito grande na vida de Absalão. Não é difícil você identificar uma pessoa de espírito crítico. Há poucos dias, eu estava convivendo com a pessoa, passando coisas para ela, conversando, procurando absorver um pouco da pessoa. E uma das coisas que eu mais percebi, dentre outras, foi o espírito crítico. A pessoa vai em determinado evento, o evento é maravilhoso e tal, mas o que a pessoa repara é o defeito. Não é aquilo que Deus fez, aquilo que Deus operou. Não é o defeito. Você passa outras coisas, você conversa com uma pessoa e logo você vê que ela foca no erro, no defeito. Ela está com o sensor estragado, está estragado. Ele está descompensado. Ele fica dando alerta naquilo que não precisa. Normalmente o religioso, ele é especialista em ficar coando mosquito. Ele vive coando mosquito. Vive coando mosquito. Uma das aulas, essa pessoa chegou a ver, acho que foi a primeira aula sobre lealdade. E depois ela falou para mim, lealdade e fidelidade não é exatamente a mesma coisa. Porque fidelidade tem um significado mais assim, lealdade tem um significado mais assado. Mas dá para ser sinônimo. Quis concordar, mas ao mesmo tempo quis criticar. E mal sabe essa pessoa que esse estudo foi me passado pelo pastor Oswaldo Lobo, de um pastor da África do Sul, que tem uma rede de mais de 200 igrejas. E ele conseguiu manter essas 200 igrejas em harmonia, sem divisão, porque ele é uma pessoa muito aprofundada sobre lealdade. Ele ministrou isso muito aos seus líderes, exaustivamente. Então, a pessoa que não tem nada de fruto, nada para oferecer, critica algo que ela nem conhece. Ela nem sonha a dimensão daquilo que nós estamos transmitindo. De onde ela vem. Mas é a função do religioso, é coar mosquito. Ele coa mosquito e o camelo é a própria vida dele. É a própria ignorância. É o espírito crítico que ele carrega e não vê. Esse ele engole. O camelo ele engole. Mas o mosquito que ele vê nas coisas, ele sai coando de todo mundo. E aí um tipo de pessoa dessa, não tem como você caminhar 100% com ela. Por quê? Porque ela não vai ser leal. Ela sempre vai ficar vendo teus defeitos. E levando para outros, como Absalão fez em relação ao pai. Compartilhando com outros a fraqueza, as limitações, as dificuldades que ela tem. Mesmo você tendo motivos, segura a boca e não critica. Se for criticar, critica para Deus, discute com Deus, mas quando você leva para outra pessoa, você começou a fermentar. E você começou a matar a imagem de uma pessoa. A destruir a imagem de alguém. A reputação, o nome.
você começou a destruir. E o final disso é muito ruim. O quinto aspecto da deslealdade é o estágio político. Ah, pastor, a política é coisa dos homens. A igreja não tem nada a ver com política, não quero saber de política na igreja. Às vezes pessoas que falam, criticam quando o pastor quer dar uma instrução a respeito de ideologias políticas que afetam a nossa vida, afetam a igreja, afetam a nação. Não tem nada pior do que nós temos um governo de esquerda na nação, não tem nada pior do que isso. Para a igreja não tem nada pior. Que vai contra todos os valores cristãos e morais. Éticos. Sem falar que é um destruidor de economia. Então falar sobre isso não é falar de política, é esclarecer as pessoas. E normalmente pessoas que falam isso, elas são políticas. Porque a política que eu estou me referindo, que eu estou falando aqui, é quando a pessoa envolve os outros com as suas ideias. Quando ela envolve as pessoas com seus pensamentos, ela começa a trazer... O que Jesus falou? Que um pouco de fermento leveda toda uma massa, não é isso? Então a pessoa com espírito político, que é o estágio seguinte, para quem é crítico, que gosta de criticar, ele pode levedar, ele pode semear, ele pode trazer as suas ideias de forma astuciosa sobre as mentes das outras pessoas. Aí monta um sindicato dentro da igreja, o sindicato dos insatisfeitos. Como eu já falei, a casa dele se torna a sede do sindicato, né? É a casa dele. Das reuniões dos insatisfeitos. Quando a pessoa está ficando desleal, ela procura envolver outras pessoas em suas ideias traiçoeiras. E muitas vezes ele procura ser simpático. Ele é muito simpático. Irmão, para mim, Jesus foi a pessoa mais comedida, mais centrada que existiu. Pessoa que está acima da média na simpatia, não fica muito perto dela não, porque essa pessoa está com outras intenções. Tudo acima da média, para cima ou para baixo, é perigoso. Sorri demais, é atencioso demais, cuidado. Absalão, o que ele fez? Coloca aí 2 Reis 15, 3. Segunda Reis não, é 2 Samuel, perdão. Perdão, 2 Samuel. Então Absalão lhe dizia. Absalão, ele sentou no portão da cidade e sabia que o rei, ele julgava a causa do povo. O rei era poder executivo, legislativo e judiciário. A lei era o rei, a justiça era o rei, tudo era o rei. Então Absalão sentava na porta, no portão da cidade, o príncipe, e as pessoas vinham entrando e ele falava assim: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Ele ouvia a pessoa, parava para ouvir. O político, ele para ouvir. Para ouvir. Dá toda a atenção. Mas ele está pensando, não é na pessoa, ele está pensando nele. É nele que ele está pensando. Não é na necessidade da pessoa, não é no problema da pessoa, é nele. Ele estava ali parado, não pelas pessoas, mas por ele. E ele falava assim: a tua causa é muito boa, a tua causa é muito justa, mas isso acontece. O rei, ele não está com cabeça para atender. Ele não está com tempo. A gente precisa orar pelo rei, sabe? O rei, ele
Parece que ele está entrando numa fase que ele não está muito envolvido com as questões do povo. Ele vai levando uma linguagem astuciosa, como se estivesse preocupado com a pessoa e, de certa forma, justificando o rei. Mas, na realidade, ele está minando a autoridade do rei. Ele está minando a pessoa do rei. Devagarzinho ele está... Não, ele é uma pessoa muito boa. O rei é bom. Só que ele não tem tempo para você. Quem me dera eu pudesse estar no lugar do rei, que eu ia julgar a tua causa e você ia ver. Olha. Mas era exatamente isso que ele falava. Põe no verso 4 aí. Ah, quem me dera ser juiz na terra. Olha, se eu fosse juiz na terra, porque como eu falei, o rei ele era judiciário, ele era juiz, ele era lei. Quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que eu lhe fizesse justiça. Oh, rapaz. Mas se eu fosse juiz, eu ia fazer justiça. Versos 5. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão e pegava e o beijava. Não, 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 não. Ele era príncipe. Ele precisava ser reverenciado como... Mas ele era um cara legal demais. Ele era um cara bacana demais. Quando eu vejo pastores assim, líderes assim, pessoas assim, não tem outra palavra, mas eu começo a ficar meio enojado. E tem pessoas que ficam assim, ó, nossa. Mas isso não é real, gente. Isso é um personagem. Isso aqui é um personagem. Isso é um personagem criado. Ele não aceitava que a pessoa inclinava e ainda beijava a pessoa. Que fofo. Que fofo, né? Que príncipe fofo. Esse é o cara. Verso 6. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim furtava o coração das pessoas para ele. Ele furtava o coração das pessoas para ele. É importante nós termos várias lideranças na igreja. E nós queremos até o final do ano, né? Tá levantando diáconos, novos diáconos. Próximo ano, quem sabe pastores. Pastor, próximo ano, 2024, quem sabe. Mas é muito importante a pessoa que nasce, cresce no ministério, aprende a lealdade. É muito importante, porque a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que vêm e acabam se tornando políticos. Entenda o que eu quero dizer. Não quero, presta atenção. Entenda o que eu quero dizer. Não estou falando. Não estou aqui criticando lideranças que chegam, não é isso. Estou falando de pessoas que aprendem, que estão dispostas a aprender, para elas poderem crescer dentro do ministério. Não quem já chega grande por cima. Entende? Quem já chega grande por cima é um problema. A pessoa ela tem que crescer. Ela tem que desenvolver, ela tem que ser reconhecida pelo ministério. Como nós temos prazer de reconhecer pessoas que estão chegando. Tenho prazer. Entendeu, né? Ficou claro, né? Então, a pessoa desleal, ela tem uma forma astuciosa de discutir falhas da liderança, da igreja. E normalmente eles costumam perguntar depois do culto: o que você achou do culto hoje?
O pastor estava diferente. No passado ele era mais fervoroso, né? Ele agora está meio assim. Eu acho que o pastor está viajando demais, está virando a cabeça. E esse ano eu nem viajei direito, que eu estou. Esse ano os gastos foram. Viajei só uma vez só. Para evento, né? Então ele tem uma forma astuciosa. Irmão, isso é muito perigoso. Isso é muito ruim. Isso compromete, isso mina. Esse tipo de espírito vai minando a liderança da igreja. Quando a pessoa vai entrando nesse estágio político de deslealdade, ela tem 3 fases assim. Ela tem 3 fases. E aí, eu ouvia isso muito, irmão, lá atrás. Várias pessoas estão dizendo isso e aquilo. Eu já ouvi dizer isso e aquilo a respeito da igreja. Olha, andam falando isso e aquilo a teu respeito. Ó, já ouvi dizer isso e aquilo. No fundo, não são tantas pessoas, não são a igreja, mas é o grupo político que está falando. É o grupo político, é o grupo da contaminação, do sindicato. Às vezes o sindicato é a família da própria pessoa. E ela fala, tão falando, tão dizendo. E eu vi essa frase mais de 50 vezes, em 20 anos aqui. Tão falando, tão dizendo. É como se todo mundo, mas não é, é o sindicato. É um grupo. É muito perigoso manter uma personalidade política no seio da igreja. Eu lembro que eu... Você quer a minha, né? Se for compartilhada também não tem problema. Eu lembro que eu vim de uma denominação que todo mês tinha assembleia. Todo mês. Isso até é estatutário, isso aí até... Só que, meu irmão, aquela assembleia, ela tinha virado uma assembleia política. Extremamente política. Tudo na igreja era decidido em assembleia. E aí, era uma coisa democrática demais. E aí os grupinhos, os sindicatos, aqueles que já queriam determinada coisa, eles já se programavam para votar daquele jeito. Os líderes que queriam ser levantados, já estava tudo certo, já estava tudo já. Então a coisa era conduzida de uma forma muito política, política demais. É bom a gente ouvir os conselhos, é bom a gente ouvir a igreja, é importante a gente ter o apoio da igreja, mas a coisa era extremamente política. E isso traz prejuízo para a obra. 6º estágio, para a gente correr. O calor está apertando, hein? É o engano. Muitas pessoas que são desleais, que vão se rebelando, elas estão grosseiramente enganadas. A maioria delas acabam com as suas vidas, ministérios, e ninguém tem intenção de fazer isso consigo mesmo, né? Pessoas que se rebelam à semelhança de Absalão, imaginam ser melhores e mais capazes que seus líderes. Não. Eu posso fazer melhor. Eu tenho uma direção melhor. Eu tenho mais capacidade. Ora, Jesus chegou a dizer que nós faríamos obras maiores do que Ele, faríamos coisas maiores. Mas Ele não quis dizer que nós seríamos maior do que Ele. Tem pessoas que são até mais capazes dentro da igreja. Tem pessoas que têm até mais habilidade, têm uma formação melhor. Mas a questão é, quem Deus chamou para aquela área? Quem Deus levantou
para estar ali. Às vezes você está sentado, eu já passei por isso, e você vê quem está ministrando, quem está falando, quando eu era membro, estou falando como pastor não. Você fala assim, poxa, o irmão não está indo muito bem, né? A gente poderia até fazer melhor que ele, mas quem Deus colocou lá para fazer foi ele. Então, vamos ouvir, né? Vamos baixar a cabeça. Vamos tentar aprender. Então, não é o fato de eu ter mais capacidade, é o fato de que quem levantou. João 13, 16, Jesus disse, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que envia. Agora, quando a gente progride um pouco, ministerialmente, na carreira cristã, corre-se o risco de ser tentado de pensar que somos maiores do que aqueles que não progrediram. Corre-se o risco da gente achar que a gente está numa posição melhor, mais exaltada. Na condição melhor. E não é verdade. O Senhor diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais se recebe, mais tem que se prestar conta. Então, ninguém está numa condição melhor por estar crescendo. Alunos vaidosos tendem a desprezar o mestre depois que aprende alguma coisa. A pessoa, depois que aprende alguma coisa, começa a desprezar a fonte que lhe ensinou. A vaidade é enganosa, o orgulho é enganoso, a deslealdade é enganosa. Lúcifer, no seu caminho de deslealdade, esqueceu que tudo que ele tinha, tudo que ele recebeu, veio do Criador, veio de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, veio de Deus. E de pessoas que Deus usou para nos abençoar. Então a gente sempre tem que honrar isso, tem que lembrar disso. Algumas pessoas têm uma pequena visão e se sentem grandes. Alguns pastores vivenciam pequenos milagres e se sentem o rei com o rei na barriga. E a propósito, quinta-feira foi maravilhoso. E eu espero que cada quinta-feira seja mais estrondoso. E vai ser. E vai ser, em nome de Jesus. E vai ser. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. A Ele toda a honra. É, exatamente, já está sendo. Precisamos lembrar de nossas origens e jamais desprezá-la. Eu estava passando ali. Aí eu olhei para o Bela Pizza. Eu falei, rapaz, olha lá a igrejinha lá. Ó. Lá no Bela Pizza. Lá no Bela Pizza. E qualquer hora dessa eu vou atrás de foto daquela época lá. Foto da frente. Gente, o negócio era simples demais. Meu Deus. Muito simples. Muito simples. 2 Samuel 7, 8. Coloca aí. Deus falando para Davi. Davi agora é rei. Davi agora trouxe a arca do Senhor para Jerusalém. E Davi agora ele quer construir um templo para o Senhor. E ele está muito animado, ele está muito empolgado. E Deus começa a falar com ele. Dizer para ele que a intenção dele toda é boa, tudo no seu coração é perfeito, só que ele não vai fazer. Aí Deus segura a bola de Davi. E Deus fala para ele, agora pois assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos. Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Então, Deus faz questão de lembrar Davi as origens dele. As origens. Às vezes a pessoa chega em uma determinada posição e parece que ela esquece de onde ela veio. Ela nunca foi pobre, ela nunca foi recruta, ela nunca foi a pessoa mais
desprivilegiada, ela nunca foi novo convertido. Não, agora eu sou o fulano, agora eu sou o líder. Não, você tem que sempre lembrar de onde você veio, das suas origens, para você saber o seguinte: se não fosse Deus, você não tinha chegado onde você chegou. O que Deus está querendo dizer para Davi é isso. Você não chegaria onde você chegou se não fosse por mim. Então lembra da onde eu te tirei. Eu tirei você de trás de um curral. De trás de um curral. E fiz você príncipe sobre todo o meu povo. Caramba. Essa aí é a fala de Natã, quando ele vai construir o templo. Quando ele vai construir o templo. Porque tem a fala de Natã, quando ele adultera. É parecida com essa. Deus falando de onde ele tirou e a exaltação que ele deu. E Deus fala uma frase, rapaz, que me emociona aqui. Que ele fala assim: e se isso fosse pouco aos teus olhos, ainda te daria mais. Nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, Deus é muito maravilhoso. E a gente não pode entrar por esse estágio de engano, de achar que nós merecemos alguma coisa, de achar que foi algum esforço nosso, de não sermos leais para Ele, para com as pessoas que estão conosco. O sétimo estágio, para a gente ir concluindo, é a rebelião. Depois da pessoa ter o suporte necessário, insurgentes enganados, lutam abertamente contra a autoridade. Os enganados seguem o iludido e a rebelião é feita. Aqui em São Sebastião tem demais. Meu Deus. Meu Deus. E as pessoas se enganam muito com a questão de dom. Ah, porque Deus me usa. A mesma coisa que Miriam falou para Moisés. Mesma coisa. Ah, porque Deus é comigo, não é só com esse líder aí, eu vou abrir meu ministério. Tem demais em São Sebastião. E como eu falava, acho que eu falava na aula passada, às vezes o nome que as pessoas colocam na igreja que eles abrem é a prova, eles estão ali, eles colocam na placa a prova da deslealdade e da rebelião. Eles colocam na placa da igreja. De forma inconsciente. Eles saem de uma igreja, sai da igreja batista, igreja Assembleia de Deus. Aí eles saem da igreja Assembleia de Deus e eles colocam lá Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, deixa eu ver o nome aqui, mostra bem. Sem falar nome que vocês conhecem na cidade, tá? Vou tentar achar um nome aqui para não comprometer pessoas da cidade. Assembleia de Deus, onde Ele está presente, alguma coisa assim. Assembleia de Deus, Quê? Independente, aí você já pegou já na minha igreja, a minha denominação. Assembleia de Deus, onde Deus opera, alguma coisa assim. Eu sei que a forma como ele coloca o nome dizendo que de onde ele veio, aquilo não acontecia. De onde ele veio, aquilo não acontecia. Onde Deus opera, onde Deus faz, onde Deus está presente. Coloca um nome que mostra que a pessoa se rebelou. E ela saiu dali bem mal resolvida. Assembleia de Deus, Deus está aqui, alguma coisa assim.
onde Deus cura, onde Deus... Se você vê um onde na frente, Deus cura, onde Deus cura, onde Deus faz, onde as coisas acontecem, ele está querendo dizer que de onde ele saiu não tinha nada daquilo. E agora vai ter. Por causa dele. Vamos lá. Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Caramba, Satanás, ele conseguiu enganar anjos. Anjos foram enganados para se rebelarem, para serem desleais para com Deus. Segunda Samuel 16, 11. Absalão se rebela contra o próprio pai, querendo matá-lo. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Procura tirar minha vida. O próprio filho. Mateus 26, 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, e um dos 12 com ele, grande turba, com espadas e porretes, vinda por parte dos príncipes, sacerdotes, dos anciões do povo. Então chegou Judas misturado com todo aquele povo lá, se rebelando contra o Senhor. Mas como a gente disse, já tinha falado, que a deslealdade de Judas, ela cresceu, né? Não foi da noite para o dia. A pessoa chega a virar um verdadeiro inimigo. Para a gente encerrar, é o resultado desse estágio de deslealdade. O resultado é muito ruim. O resultado é morte. É muito triste isso. Vocês já viram na Bíblia a forma como Joabe morreu, não? O cara do porte de Joabe tem um fim daquele? Pois é. Davi, antes de morrer, falou para Salomão: olha, 3 pessoas você não pode deixar descer a sepultura em paz. 3. Você não pode deixar descer a sepultura em paz. Joabe, sacerdote Abiatar e Simei. Esse aí, ó. Cadê? Não é esse aí não. É o de... Volta lá em 2 Samuel 15, 11. Não. 15, 11 não. Espera aí. É texto demais. 2 Samuel 16, 11. Quanto mais ainda esse benjamita, deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Então esse benjamita que amaldiçoou Davi é Simei. Então Davi, quando é restabelecido ao trono, isso aqui é quando Davi está sendo tirado do trono por Absalão. Simei vai jogando pedra atrás da comitiva e amaldiçoando a Davi. Abisai, que é irmão de Joabe, dos filhos de Zeruia, Abisai é o mais honroso, é o Abisai. Não tem mácula nenhuma sobre Abisai. Abisai, sempre ao lado de Davi, Abisai pergunta: meu senhor, se eu quiser eu vou lá e ultrapasso esse cara agora na espada. Davi: não, deixa. Se ele está me amaldiçoando, então deve vir do Senhor, porque eu fiz coisa errada mesmo. Então o Senhor me mandou amaldiçoar. Bacana. Ele amaldiçoa, joga pedra. Quando Davi restabelece o trono, está pronto para morrer, ele fala assim: ó, 3 você não deixa descer na sepultura em paz: Simei, Joabe e Abiatar. Por quê? Porque foram desleais. Extremamente desleais, com rebelião escancarada, né? Nesse caso aí. Joabe foi quando ele se junta com Adonias.
para o reinado não passar para Salomão, mas passar por outro irmão que se autoproclamou. Então esses três. E Joabe morre apegado ao altar. Primeiro Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação como idolatria. E culto a ídolos do lar. E na lei de Moisés, todo feiticeiro, o fim dele é a morte, ele tem que morrer. E a rebelião é como a feitiçaria. Não se envolva com a rebelião, não se envolva com a deslealdade, seja ela qual for. As pessoas que se envolvem, que deixam se envolver, em alguns casos, são pessoas simples que foram enganadas. Pessoas simples enganadas se deixam envolver por esse espírito. 2 Samuel 15, 11. Para a gente encerrar aí, 2 Samuel 15, 11. Pessoas que não são instruídas nem maduras na fé, elas podem se envolver com o espírito de deslealdade, porque o desleal ele tem astúcia no falar. Ele tem astúcia, ele tem chantagem, ele se posa como o bom moço, igual. Rapaz, as pessoas vinham se curvar, presta atenção, Absalão príncipe, chega um pé rapado lá, um Zé Mané do reino, para ser julgado pelo rei. Absalão, se fosse comigo eu julgaria a tua causa, mas o rei não tem tempo para ti e tal, quem me dera fosse juiz na terra, etc. No final, o pobre coitado vai se dobrar perante o príncipe. Não. Ele abraça e dá um beijo. Abraça e dá um beijo. Esse cara é... A pessoa que é simples, ela sai maravilhada. Mas a pessoa que tem o seu sensor ajustado, ela vai olhar e vai falar assim, esse cara está descompensado, isso aí não é normal. Isso não é normal. Seria fácil se as pessoas tivessem isso, se elas não elegiam essas cambadas que está na política aí, né? Mas vamos lá. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabia daquele negócio. Mas se deram mal. Foi simples demais, se deram mal. Eles acompanharam Absalão ia se autoproclamar rei, e a galera foi junto com ele, mas foi na simplicidade. Então, quantas pessoas acompanham os outros aí da mesma maneira, na simplicidade? Não sabe nem o que está fazendo, mas está indo. Vai entrar no mesmo buraco. Jesus não falou se um cego guia outros dois, não cai no buraco? Então, a situação do rebelde. Tem um monte de texto aqui, eu só vou citar, não temos tempo para a gente fechar esse assunto hoje. Deus removerá e substituirá o rebelde. O rebelde será banido para obscuridade e esquecimento. Haverá uma maldição sobre o rebelde e sua descendência, gente. Aquela maldição que Davi lança sobre Joabe. Quando ele mata Abner. Quando Davi tinha feito já a paz com Abner. Já tinha feito aliança. Ele chama Abner no cantinho. Não, vamos conversar aqui e tal. Abner vai, de coração aberto, ele mata Abner. Davi fala que da casa de Joabe não nasceria nenhum homem que não tivesse fluxo. Amaldiçoa a casa de Joabe. A pena do rebelde é a morte. Aí tem vários textos. Apocalipse 12, 9, 2 Samuel 18, 2, 2 Samuel 17, 23, 1 Reis 2, 46, 1 Reis 2, 25, Mateus 27, 5. É muita coisa. A gente acaba aqui. Esse assunto de lealdade, deslealdade, talvez nós voltemos no futuro próximo, Deus nos permitindo. Mas a gente encerra esse assunto hoje. E eu acho que ele foi muito útil para todos nós, porque traz temor, traz compreensão, traz equilíbrio, né? Para a igreja, para a liderança, para os irmãos, né? Entendimento. E ajuda demais o ministério. Amém?
Curva sua cabeça, vamos orar.